E hoje a gente vai falar sobre tatuagem ultra realista, isso mesmo, tatuagem hiper realista. Se você quiser aprender algumas técnicas sobre tatuagem hiper realista, preto e cinza, exatamente com cinza, então fica nesse vídeo completo aqui que eu vou estar mostrando uma tatuagem que eu fiz. Ela tá com uma velocidade um pouco mais rápida, mas eu vou estar falando sobre ela, vou estar explicando sobre ela. Fica no vídeo todinho aqui. Antes de tudo, quero pedir para você curtir, se possível compartilhar esse vídeo aqui com o maior número de pessoas, para que esse vídeo possa ser também encontrado por outras pessoas que têm dúvidas por esse estilo de tatuagem, porque é muito importante a gente divulgar o conhecimento, e eu tô aqui para poder ajudar vocês também nessa caminhada. Se liga, vamos começar com essa tatuagem que vai ser um sucesso. Bom, então vamos lá, começando por aqui nessa tatuagem, o que acontece? Eu começo, bom, primeiro de tudo, o tema é um tema religioso. Pelo que você tá vendo aí, o decalque ele foi feito em impressora térmica, e você pode ver que ele fica um pouco borradinho mesmo, mas faz parte do estilo de decalque, tá bom? Para quem não tem tanta afinidade com esse tipo de impressora, você pode estar fazendo o decalque na mão também. É mais demorado, mas não é também um problema, tá? Eu hoje em dia eu só uso impressora térmica e acho muito mais prático para estar usando ela, tá? No caso aí, ó, se você poder analisar o que eu tô fazendo, é só uma marcação. No caso é uma imagem de Jesus, que ele está sobre as águas, né? E tá indo encontrar os seus discípulos. Aí se você observar, eu comecei pela sombra dele sobre as águas, e eu tô trabalhando com um tom de cinza mais leve. No caso aí, qual que é a diferença entre os tons de cinza que eu uso? Eu uso um tom de cinza que eu faço tom 1, tom 2 e faço também 4 tons de preto diluído. Depois desses 4 tons de preto diluído, aí eu ainda tenho um preto puro. Como que é esse tom 1 e tom 2 de cinza? Eu uso sempre um cinza claro e faço uma diluição no batoque. Eu uso um batoque médio e faço uma diluição de 50% nesse batoque com o cinza. E depois eu faço com o mesmo cinza, que no caso seria um cinza médio, eu coloco ele também uns 80% no batoque e preencho com diluente. Então 50% de cinza, encho o batoque médio com diluente, 80% de cinza no batoque e preencho os outros 20% com diluente. Essa é a minha medida de cinza. Os outros tons de preto, como que eu faço? 4 batoques, cada batoque eu coloco preto 20%, preto 40%, 60%, 80% e o preto puro. Nesse caso aí, eu começo com a sombra do Jesus com o de 80% e vou fazendo ele todo escuro. Depois eu venho com um cinza mais clarinho e faço todo o tom. Nesse caso que eu estou fazendo nesse exato momento na tatuagem, eu estou usando o cinza de 80%, tá bom? Você pode ver que ele tá mais clarinho ali, ó. E aí eu vou fazendo toda aquela marcação. Para quê? Para que tenha uma quebra entre a sombra do Jesus e as águas. Então isso daí tem que ter essa quebra aí para que tenha uma boa visualização da luz, tá bom? Dá uma analisadinha aí, ó. Volto na sombra para poder dar mais detalhes. Não é um tipo de tatuagem difícil de se fazer. Olha lá, agora eu tô diretamente com cinza de 50%, onde eu volto para dar realmente aquele tom de cinza, para dar toda aquela profundidade, a separação do preto diluído, né, os tons de pretos diluídos e o primeiro tom de cinza que eu joguei. Acabei aquela parte, praticamente finalizei, porque depois eu ainda volto para poder finalizar os detalhes, tá bom? E subo para outra região da tatuagem. Nesse caso aí já é a parte onde está perto dos barcos. Nessa parte aí eu volto na mesma técnica. Vou com o preto, né, com o cinza mais clarinho, misturo ele também com outro tom um pouquinho mais escuro e vou fazendo toda a separação de tonalidades. E lógico, vou dando os detalhes. Quer saber qual que é o tipo de cartucho que eu tô usando aí? Nesse tipo de tatuagem, mesmo sendo uma tatuagem toda detalhadinha, eu tô usando um cartucho
curvado de 19 pontas, tá bom? A marca que eu tô usando aí hoje é um WJX Ultra, para ser mais exato, tá bom? Então nesse caso aí eu tô fazendo toda a parte dos barcos e tô fazendo todos os detalhes. Ah, Johnny, mas você tá usando um cartucho muito grande para uns detalhes tão pequenos. Se você parar para analisar em todo o contexto é grande, sabe? Só que aí no caso você vai usando o canto do cartucho e nem a ponta, é o canto, porque você rela o cartucho na pele e tira ele. Automaticamente você não vai usar ele por completo dentro da pele, você vai apenas usar os cantos dele, e pelo fato dele ser um cartucho baulado, automaticamente você está colocando uma parte dele e a outra parte dele, que é a baulada, ela está fazendo um tom de sombra. Então automaticamente você está fazendo os dois trabalhos, a parte mais escura e a parte de sombra. Isso daí é um sucesso. Fazer partes pequenas com cartuchos grandes, você acelera o processo de pigmentação, fazendo com que a pele do seu cliente seja menos agredida. Isso é uma dica de ouro, tá bom? Nessa parte aí, ó, eu tô usando um cartucho RS para fazer alguns detalhes. Por que eu tô usando um RS? Porque nesse caso aí é um tipo de detalhes, mas eles são os detalhes pintados, mais chapados, e eles são bem pigmentadinhos. Se eu usasse uma RL, eu ia estar machucando a pele do cliente. Então nesse caso, estou usando uma RS, tá bom? Mas é uma RS de 7RS, tá bom? É 10 7RS. Então ela é uma bucha, mas ela é uma bucha mais fina, não é uma bucha muito grossa. Tipo uma de 12, ela já seria grossa, entendeu? Se vocês quiserem, pode me falar aqui nos comentários sobre esse tipo de dúvida, sobre diferenças de medidas de cartucho, que eu faço um vídeo explicando para vocês. Eu acho super interessante que todo artista entenda exatamente sobre os tipos de cartucho que ele está usando. Isso ajuda muito na aceleração do seu trabalho e também na qualidade do que você entrega para o seu cliente. É muito importante. Isso daí é 80% do seu trabalho, de verdade. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, nessa parte aqui da pele, não, eu tô fazendo a roupa do Jesus. No caso eu tô usando um cartucho, já é um cartucho de sombra, é um 9RM, tá bom? Ah, mas por que que lá nos pescadores você usou uma bucha e aqui na roupa do Jesus você tá usando um 9RM? Porque exatamente o tipo de pigmentação e o tipo de degradê entre tons pede para que eu tenha que usar uma RM, tá bom? A separação de tons com as buchas são diferentes do que a separação de tons que você usa na RM, tá bom? Então você tem que saber sobre essa técnica aí também. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tô preparando um curso, tá bom? Não é um curso online se você tá cansado de ver aqui na internet. Não, é um curso para que eu possa realmente estar ensinando sobre essas questões vagas que tem muito aqui nesse mundo de internet, tá bom? Então eu tô aqui para poder realmente passar sobre essas técnicas, passar sobre realmente todos os tipos de dúvidas que você tem e que eu já tive lá quando eu comecei a tatuar, há 17 anos atrás. Nesse caso aqui, ó, olha só, eu continuo fazendo os detalhes com a RM, porque é um tipo de sombreamento que ele tem que ter essa diferença de tons, tá bom? Já finalizando a parte lá de baixo, quase finalizando, eu já venho para a parte da barba. Nesse caso aqui eu tô usando sim um cartucho de RL. Por quê? Porque eu tenho que fazer todos os pelos, toda a marcação de pelos. Nessa parte aí da barba do Jesus, realmente é igual nessa parte da barba aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uns pelinhos bem ralinhos e aqui já é uns pelos mais fortes, mais escuros. E aí, como que eu vou fazendo? Pego a máquina,
e eu vou fazendo todo o formato de pêndulo. Passa, volta, passa, volta. Aqui tá a pele do seu cliente. Você vem com a agulha e aí você passa e volta. Um pelo, outro pelo. Um pelo, outro pelo. E aí você vai como se fosse cruzando eles, tá bom? Quando você vai fazer barba, na parte onde a barba é um pouco mais fechada, você junta mais os pelos. Onde a barba é mais falhada, você deixa eles mais espaçados, tá bom? Mas sempre seguindo um desenho e também o formato da anatomia das mandíbulas. Não perca isso, porque você realmente vai fazer com que a barba da tatuagem, do personagem da tatuagem, fique completamente desconfigurada. São os detalhes que fazem a diferença. Guarda essa frase. São os detalhes que fazem a diferença. A parte da barba do Jesus, eu faço ela praticamente inteira somente com essa RL. É muito importante que você faça todos os detalhes primeiro, para que depois você venha e faça a profundidade da tatuagem. Pode ver todos os detalhes, eu continuo ainda com o RL, fazendo toda a passada. Você pode ver que a minha mão, ela tá rápida aí no vídeo, mas ela vai passando, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí eu vou fazendo com que todo o preenchimento, se você olhar, observa bem na parte do decalque e observa a parte da agulha. Eu vou seguindo exatamente todas as linhas que o decalque está pedindo. As linhas, os pontinhos, as linhas e os pontinhos. Porque só no fazer desse detalhe dos traços, a barba já vai estar 80% pronta. Os detalhes que se faz na barba, ele é praticamente inteiro, somente em traço, de verdade. Você sabe dominar a técnica de fazer traços? Se você não sabe, fica ligado nos vídeos daqui também no YouTube, que vai ter vídeo também. Aqui tem vídeo também aqui no canal, já que eu falo sobre formatos de traços, tá bom? Mas vou fazer um outro vídeo para vocês falando exatamente sobre esse tipo de traços esculpidos, traços finos, traços mais grossos. Eu acho muito importante passar isso para todo mundo, tá bom? Então fica ligado, porque vai rolar uns vídeos aqui. Ó, não é álcool, tá bom? É um energéticozinho que eu adoro. Cara, eu gosto muito de fazer esse tipo de tatuagem, principalmente tatuagens realistas. Acredito que traz toda o sentimento na pele da pessoa quando ela faz uma tatuagem realista. Lógico, vários outros estilos também trazem essa questão do sentimento, lógico, né? O sentimento ele tá na tatuagem, não só no estilo. Mas o realismo, para mim, que sou um tatuador de realismo, né? Eu acredito que espelha muita coisa ali, tá bom? Mas sim, todos os outros estilos também espelham muitos sentimentos, tá bom? Isso daí eu falo porque também faço vários estilos, tá? Vamos voltar aqui na tatuagem. Bom, aqui nessa parte, tô fazendo toda a parte de degradê já com o RL também. Veja que eu já saí da parte da barba e tô indo para a parte do nariz. O que acontece nessa parte? A gente tem que prestar muita atenção no nariz, porque o nariz ele tem toda a parte de sombra, profundidade da narina e também tem alguns detalhes externos na narina. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso daí, porque um detalhezinho o nariz fica assim, tortão, de verdade. Saindo daquela parte que eu já fiz a marcação no nariz, agora a gente tá na parte do cabelo, final de barba. Então é a mistura do cabelo com a barba. Também tem que ter muita atenção nessa parte, assim como em qualquer outra parte, porque senão você erra, você modifica o formato de uma mandíbula e também junta cabelo com barba, fica uma coisa só e não vai ter toda aquela visualização. Veja que nessa parte do cabelo eu aumentei, tá rápido o vídeo, mas eu aumentei o formato do scope da minha mão. Você pode ver que não tá mais aqueles tracinhos curtinhos.
evitar um tração mais longo, exatamente para dar esse formato do cabelo, do desenho, da ondulação e tudo mais. A gente tem que prestar atenção nos detalhes de todos os desenhos, tá bom? Vou estar apresentando para vocês aqui no YouTube também vários outros vídeos sem ser no estilo realista, para que eu possa estar trazendo também mais conhecimento para vocês dentro de outros estilos. O que acontece? Eu venho fazendo toda a marcação aonde tá o Jesus. Você pode ver que eu deixei, depois de fazer a barba, continuei fazendo só a parte da marcação. É muito importante a gente seguir com todo esse alinhamento. A parte do cabelo que eu falei, onde eu faço todo o traço longo. Pode ver que é a mesma agulha de traço, tá bom? Eu tô usando aí uma RL5, tá? E aí eu faço todo o traço, toda a marcação mesmo. Volto a dizer que se você é um tipo de tatuador que ainda não consegue fazer tatuagens com esse tipo de decalque aí de impressora térmica, então tenta usar os decalques com impressora normal mesmo, onde você imprime lá a folha de sulfite e faz o decalque na mão. Nessa parte aí do nariz, presta atenção aonde eu volto a dizer no que eu falei anteriormente. Vem com a sombra bem detalhadinha e tal, faz a profundidade, volta trazendo a sombra clareando. Olho, a mesma coisa, faz os detalhes das partes mais profundas e depois você vem deixando a pele, tom de pele, fazendo toda a parte de luz aí, tá bom? Mas primeiro de tudo, só marcação. Nunca deixe de fazer uma marcação. Ah, mas realismo tem marcação? Sim, tem os tons de marcação. Lógico que eu não tô fazendo aí um preto puro, tá bom? Isso daí não é preto puro, tá bom? Traço de marcação, você pode ver que ele tá mais falhadinho aí, mais clarinho. Esse traço de marcação, você pode ver, ó. Eu tô fazendo ele agora rasteladinho. Por quê? Pra dar profundidade, tá vendo aqui, ó? Na parte do vídeo aqui, ó. Profundidade. Então eu venho com o próprio preto no tom de cinza, venho fazendo a sombra, com o próprio peso da mão eu faço partes mais escuras e também faço partes mais claras, tá bom? Então automaticamente eu faço os traços com preto diluído. Essa parte da bolinha do olho, não, aí eu jogo preto escuro mesmo, tá bom? E venho fazendo todos os tons mais claros, tá? Tem que ter toda uma jogada de punho, aonde você leva e traz a máquina, leva e traz a máquina, mas nunca com o braço muito pesado. Veja no cantinho do olho, aonde eu fiz toda a parte de sombra já praticamente, somente com agulha de traço, onde eu apenas rastelei. E esse mesmo processo eu vou fazer aqui no outro olho, aonde eu vou fazer a parte toda escura da íris do olho, tudo certinho. Vou fazer a parte externa. Pode ver que não é preto puro que eu tô usando aí, tá bom? Aí eu tô usando um 80% misturado com cinza. Por quê? Porque depois eu vim com a sombra, com uma Magnum, para depois fazer todo esse processo de sombreamento, de degradê, e vai dar todo aquele tom mais realista na tatuagem. Você não pode deixar de fazer esses detalhes, porque é nos detalhes que tá a riqueza do seu trabalho, é nos detalhes que está a diferença da sua arte aplicada na pele do seu cliente. Veja que eu fiz o mesmo trabalho, fiz as linhas, fiz a marcação e fiz todo o rastelado, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou aumentar a imagem para que você veja como que ela tá ficando nessa parte de rastelado, para que você entenda que o rastelado não é todo, ele não vai ficar marcado, ele vai ser só uma manchinha na pele, onde eu vou vir com a máquina e vou fazer ele desaparecer. Veja que eu tô fazendo isso mesmo que eu tô explicando na parte do nariz. Analisa bem essa parte aí, ó, cantinho do nariz, mais escurinho, fiz o mais claro, vem fazendo todos os detalhes. Como eu, no caso aqui, tenho que fazer toda essa transição de um lado do outro, comecei na parte de baixo, fui para um lado, vim para o meio e agora eu vou para o outro lado. Ah, Johnny, por que então que você começa assim? Porque se eu começasse com a mão em cima do desenho, a probabilidade de borrar
o decalque, mesmo que seja um fixador de decalque muito bom. Falando em fixador de decalque, todos os materiais que eu tô usando aí, eu tô usando os materiais de uma loja chamada Best Tattoo, que é uma loja que tem materiais de altíssima qualidade e eles enviam os seus produtos para todo o Brasil, tá bom? Eu vou deixar também o contato deles aqui embaixo para que vocês possam estar fazendo as suas compras lá também, tá bom? Veja que agora eu comecei com a Magnum, é a Magnum de 19 que eu tava fazendo a parte de baixo lá do barco. Veja também que eu vim com cinza de 80%. Eu tô vindo fazendo só uns tonzinhos com ele, mais clarinhos e tal. E ele já está também, em algumas partes, estou fazendo a mistura dele de 80 com também o de 50. Porque aí eu vou fazendo as partes mais claras, partes mais escuras, partes mais claras, partes mais escuras. Toda a região embaixo da boca eu venho com 50. Nessa parte do meio eu venho com 80. Parte mais escura eu venho com 50. Às vezes eu dou uma reladinha no 80 e venho no preto puro para ele dar mais uma quebra de tom. E aí vou fazendo toda essa mistura. Agora nesse caso aqui eu continuo com o preto de 80% e o de 50% para dar os tons de degradê na barba, tá bom? Não, isso não vai fazer desaparecer os traços que eu fiz, tá bom? Devido ser um tom mais claro do que o tom que eu usei para fazer os pelos, ele vai ter aquela quebra de tom, tá bom? Então presta atenção que depois, mais pra frente, vocês vão ver que todos os pelos vão aparecer aí, tá bom? E eu ainda vou usar um preto, mais pra frente, um pretão puro mesmo, tá bom? Agora, nessa parte do rosto, que é onde muita gente gosta de ver, eu tô vindo mesmo com o cinza de 80% misturado com o preto 20%. Olha lá, ó, que tá um cinza bem clarinho mesmo, bem aguado, e ele tá misturado com o preto de 20%. Então quer dizer que é o quê? É um preto bem aguado mesmo, e ele faz o cinza ficar mais claro ainda, tá bom? Porque aí eu venho, faço toda a base do rosto, e depois eu vim com os tons mais escuros, para dar todo o degradê. E depois eu ainda vou vir com outro tom de cinza, que no caso é o 50% e 80% puro, tá bom? Aí no caso ele tá 80% misturado com preto, como eu já falei, tá bom? Veja que eu começo diretamente com as partes escuras depois, que aí no caso é os tons de transição. Comecei com o claro, venho com o escuro, depois eu venho fazendo a transição com cinza, tá bom? Cinza mesmo, tá bom? Então nesse caso aí, ó, observe de novo, a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Cinza com preto 20%, vou fazendo os tons. Você pode ver que ele dá aquele tom meio marronzado da pele aí, exatamente por causa do cinza com preto, tá bom? Venho fazendo todo esse tom aí, depois, sem machucar a pele, tá bom, pessoal? Isso é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção. Nunca machucar a pele do seu cliente de tal forma onde vai atrapalhar no processo de cicatrização da tatuagem. Você tem que fazer uma pigmentação saudável na pele do seu cliente. Então veja que eu tô vindo ainda com preto, cinza, preto e cinza, tá bom? Fazendo toda essa parte de sombra e profundidade, faço o efeito de luz, tudo junto. Por quê? Porque se eu ficar voltando na pele também, isso daí vai atrapalhar no processo de cicatrização. Muita agressão na pele, tá bom? Observe. Agora nesse caso aí eu já tô fazendo a parte mais escura do olho, então nesse caso eu tô usando um cinza com preto 80%, tá bom? Cinza 50% com preto 80%, onde eu faço a parte mais escura. Pode ver que eu não tô usando preto puro, tá bom, gente? Só preto puro que eu usei foi na bolinha do olho mesmo, o restante não tem preto puro, tá bom? Ó, vem, ó lá o cinza, ó, que eu tô usando, ó. Esse daí é o cinza 50%. Agora cinza 80% com preto 40%. Marcação da maçã do rosto e transição com a barba, tá bom? Então tem toda essa diferença. E observa o movimento da minha mão. Jogo, nesse caso aqui eu não tô fazendo pêndulo.
e volto, tá? Eu só estou varrendo, só varrendo. Observa minha mão, ó, varrendo. Esse movimento aí, ele dá o degradê muito melhor, tá bom? Ele faz com que a transição entre os pigmentos fique muito melhor, tá bom? Sim, em alguns pontos eu vou voltar, mas nesse formato de pigmentação, a pele não fica tão machucada quanto se você fizer um pêndulo, que você vai e volta e fica massacrando a pele desse jeito, tá bom? Boca, observe, tô usando ainda o cartucho 19. Olha lá, os tracinhos da boca, as marcações, as rachaduras da boca. O que eu fiz? Cartucho, curvei, vou fazendo só umas rachurinhas, vem com ele aberto e pinta, entendeu? Ele faz toda a diferença na sombra da boca, em qualquer outro lugar, gente. Você não precisa usar, e lógico, tem trabalhos que sim, mas normalmente você não precisa usar, sei lá, 10 cartuchos. Lógico, a não ser que você queira, tá bom? Olha lá, eu volto a dizer, lá no comecinho da parte do sombreamento eu falei que eu ia voltar com cinza. Olha aí, ó, esse é o cinza puro mesmo que eu usei agora na finalização do rosto, tá bom? Se você quiser, volta mais um pouquinho o vídeo para que você possa estar vendo todo esse processo aí de quase finalização do rosto. Eu ainda vou voltar nele para fazer uns outros tons, tá bom? Mas o rosto ali tá escuro ali, aquela parte, né? Porque ele tá sujo. Mas na hora que eu voltar nele, você vai ver que ele tá totalmente diferente, tá bom? Ele não está como ele está aí nessa parte escura. Você pode ver aí que eu tô finalizando a parte de cima, fazendo todos os detalhes dos espinhos, tá bom? Não é uma parte fácil de se fazer, porque tem espinho trançando com o outro, um na parte de baixo, outro na parte de cima. O decalque, ele tá borrado, então eu tô usando uma prova real ali da imagem verdadeira, né, do rosto de Jesus. Então eu tenho que olhar nessa prova real também, tenho que olhar no decalque para mim não perder o que tá na pele do cliente, tá bom? Mas aí eu vou seguindo todos esses detalhes. Outra coisa, tem partes que às vezes você vai ter que seguir o que tá na prova real, mas no decalque não está, porque não saiu no decalque, tá bom? Aí que vem a sua parte de eu, artista, e criar essa parte. Não é difícil, tá bom? Mas também não é impossível. Eu tenho certeza que você, com uma alma de artista, vai conseguir fazer com muita facilidade. Olha lá a parte do rosto, como tá ficando maravilhosa, pessoal. Agora sim eu venho com aquele PP, que é o preto puro mesmo, maravilhoso, fazendo toda a parte da barba aqui, vai fazer com que o rosto faça assim, ó, suba e tenha toda aquela profundidade embaixo. Observe. E ó, o preto puro, ele só vai vir nessa parte aqui, ó. Aqui no meio já não é, ele já é preto com sombra também, para dar todo um detalhamento. Pessoal, vocês vão ver como que ficou um sucesso essa tatuagem. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Eu quero muito que vocês deixem nos comentários aqui o que vocês acharam dessa tatu, o que vocês esperam de mais outros vídeos aqui, tá bom? Ah, uma coisa que eu não falei aqui pra vocês é sobre a voltagem que eu usei pra fazer essa tatuagem, tá bom? No caso aqui, eu usei uma voltagem entre 7 até no máximo 8,5, tá bom? Então depende muito da parte que eu fui fazendo, que aí no caso eu fui usando o tipo de voltagem, tá bom? Vamos voltar lá pra parte de baixo. Assim, observa que nessa parte de baixo, ele faz o desenho do pescoço, ele faz um efeito de luz, ele já se transforma em luz para dar aquele tom de profundidade do barco de Jesus, né? Ó, vamos continuar nessa parte aqui, ó, onde eu faço todo aquele degradê da barba. E aí, automaticamente, a gente tem que prestar atenção que a barba e o pescoço de Jesus, ele se transforma na paisagem dos barqueiros. Então, comecei com o preto escuro, voltei com o preto misturado com o cinza 80% e 50%, aonde vai dar todo aquele degradê. Depois eu venho com cinza puro mesmo, que é aquele de 80%, tá bom? E ele vai
dá todo aquele tom de claro e profundidade lá de trás, tá bom? Não pode esquecer desse detalhe, porque esse detalhe é o mais precioso de todos. Ah, lembrando que no final eu vou estar fazendo também o cinza com branco. Esse tom eu não falei lá no comecinho do vídeo, mas como ele é um tom de brilho, eu não coloco ele na paleta, tá bom? Continuo com aquele preto puro, e esse preto puro, ele tá dando toda a profundidade de queixo, e ele, quando ele sai da parte da linha do queixo, eu venho com preto puro misturado com cinza 80% e preto 80%. Então eu faço 3 tons em um bico só, fazendo com que ele dê toda aquela profundidade aqui, tá? E volto no desenho na parte superior, vou fazendo alguns retoques, né? Alguns detalhezinhos que, na minha concepção, são necessários para que a tatuagem tenha mais tons de realismo, tá bom? Outra coisa que, se vocês perceberam bem também no trabalho, é que eu fiz toda a marcação, depois eu fiz a parte interna do rosto e não mexi praticamente mais lá. Por quê? Porque eu deixei a pele descansar todo esse tempo, tá bom? Então deixa-se a parte mais clara descansar o máximo possível, porque senão ela vai ficar muito escura, principalmente para que você faça uma foto muito bem feita no final da tatuagem, tá bom? Então você pode ver que eu tô mexendo só nas partes externas da tatuagem, tá bom? Continuando com os mesmos tons, 80% de cinza e 50% de cinza. Não importa se borra a parte interna, aonde tá mais claro. A questão é que essa parte interna ela já está descansando, então a pele já está sendo fechada ali, então não vai entrar pigmento nos poros, tá bom? Lá no cantinho do rosto, para dar aquele tom de profundidade mesmo, tô trabalhando somente com cinza, para que a tatuagem realmente tenha aquele tom real, tenha uma profundidade. Assim, o seu trabalho realista realmente fica muito mais bonito, tá bom? Fica hiper realista. E é sobre isso que a gente está falando hoje, tá bom? Trabalha sempre com os tons de preto misturado com cinza. Se você não gosta de trabalhar com cinza, você usa somente em tons de preto, nessa mesma gramatura, 20%, 40%, 60%, 80%. Se vocês quiserem, pode falar aqui embaixo que eu faço um vídeo falando para vocês como que eu faço toda essa diluição dos tons de preto, tá bom? Porque aí tem muita gente, tem certeza que vocês também já perguntaram para outros tatuadores em alguns eventos, algo assim, e o cara falou, olha, eu faço 20%, esse daqui tem 80%, e você fica com um monte de números na sua cabeça, sendo que você nem sabe quanto que é os 20, 80 e tudo mais por cento, tá bom? Se você quiser, fala aqui embaixo que eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre o que é esses 20 e tantos por cento, tá bom? Continuando, para dar finalização, mistura de cinza com preto, para dar quebra de tonalidade e finalização da profundidade da tatuagem, tá bom? Você pode ver que eu ainda não trabalhei com branco, tá bom? Mas agora, nessa parte do rosto, como a pele descansou bastante, eu só tô trabalhando com cinza misturado com branco. Então é o cinza 80%, que é o cinza clarinho, misturado com branco. Agora no fim mesmo, eu venho com a própria Magnum de 19, com ela de cantinho, e venho fazendo todo aquele tom de branco. Lógico, em alguns lugares eu vou estar usando a RL também, tá bom? Mas nesse caso aí, eu estou usando a Magnum só para dar aqueles tons de branco mais clarinhos, uns brilhozinhos e tal. É super importante ter esses tons também, tá bom? Para dar mais a quebra ainda do cinza com o tom de preto e também os tons de cinza misturados, tá bom? No caso 80% e 50%. E lógico, nesse caso aqui, a profundidade que muita gente acha que tem que ser escura, no caso aqui a profundidade ela é clara, tá bom? E no rosto ele tem essa diferença, a profundidade ela é escura, então tem essa quebra aí. Pode ver que o branco, eu venho com um branco acinzentado, voltei lá no rosto, fiz a parte do branco com a Magnum, deixei descansando e voltei com os detalhes na RL, só para fazer tons de barba, brilho e efeito, tá bom? Uma dica que eu dou para vocês também, fazerem os efeitos de luz, principalmente em rosto,
ao invés de você usar só a Magnum, passa a Magnum com branco diluído, ou branco com cinza, ou branco diluído mesmo, tá bom? E depois você vem com a RL e faz pontos, ao invés de você fazer pintura, tá bom? Faz só vários pontos naquele local, ele vai dar um brilho e com o passar do tempo aquele branco vai ficar espalhado naquele local, dando só um efeito de luz. Igual aqui, ó, no meu nariz, que tá dando esse brilho aqui, ó, por causa da luz, é exatamente isso que eu tô falando pra vocês. No caso, tá fazendo esse ponto de luz aqui, assim como eu tô fazendo aqui no rosto, na boca, na barba do Jesus, tá bom, pessoal? Então tem que ficar muito atento a esses efeitos de luz, tá bom? Porque isso daí realmente faz total diferença no brilho da sua tatuagem. E assim o seu trabalho vai ficar muito mais realista. O seu cliente vai dar muito mais valor ao que você está entregando para ele, tá bom? Presta muita atenção no que você está entregando para que você possa ter muito mais reconhecimento, não só da parte do cliente, mas também na parte de outras pessoas e também para você mesmo se sentir muito melhor com os trabalhos que você está entregando, tá bom? Dá uma olhadinha agora ali nessa parte onde é a finalização da parte da coroa, tá bom? Oi, gata. Então é muito importante você ficar muito ligado nessa parte dos detalhes em branco, tá bom? Às vezes, se você coloca um branco muito puro na pele também, tem que tomar cuidado, porque esse branco ele também pode ficar amarelado, fazendo assim com que, com o passar dos anos, o seu trabalho também perca qualidade. Veja novamente o que eu já falei antes de aparecer aqui, ó, os detalhes todos em pontinhos, e dá uma olhada como que ficou o resultado da tatuagem. Olha só como que ficou esse realismo. É muito, mas muito gratificante fazer esse tipo de trabalho. As pessoas gostam muito de como fica esses tons, tá bom? Principalmente trabalhos com tons de cinza. Eu gosto muito de estar fazendo assim, tá bom? Lógico, a gente tem que analisar também a questão do tom de pele, tá bom? Tem tons de pele em que não dá para se trabalhar com os tons de cinza, porque eles não vão ficar bacanas, tá bom? Então, no caso, você pode trabalhar com outros tons de preto. Aí, no caso, você tem que estudar sobre tons de pele para que você possa entender qual que é o melhor tom de preto para que se encaixe naquele estilo lá, tá bom? Mas isso é papo para outro vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Volta aqui uma outra hora em outros vídeos. Eu vou estar aqui postando muitos outros vídeos de conhecimento para vocês, de trabalhos meus ou também de trabalho de outras pessoas. Se você quiser fazer parte de um grupo maior, você pode estar entrando em contato comigo nas minhas redes sociais que eu vou deixar para vocês aqui. Vai ser um prazer poder estar falando com cada um de vocês, tá bom? E mantenha contato comigo, entre em contato com o pessoal da loja Best Tattoo, que lá tem materiais de altíssima qualidade. Tenho certeza que vai ser sempre um prazer ter cada artista colando com a gente em qualquer lugar que a gente esteja, tá bom? Tamo junto, viva a arte!